Olá, boa noite. O Conversa Delas desta sexta-feira está começando e o nosso bate-papo hoje é sobre mulheres no trânsito. Há quem diga que mulher ao volante, perigo constante. Uma brincadeira, claro. Mas a gente vai conversar de uma maneira geral sobre o comportamento no trânsito. E as minhas convidadas são as jornalistas Ana Zimmermann, da RPC TV. Boa noite, Ana. Boa noite, Edu. Tudo bem? À vontade, está em casa. E a Carol Wolff, a Carolina Wolff, também Tudo a nossa bem, repórter Du? da RPC TV, que vai dizer pra gente se é boa de volante. E a nossa convidada especial desta noite é uma especialista em atender pessoas que têm medo de dirigir ou que têm algum tipo de bloqueio justamente para ir para a rua dirigindo um carro, tem algum tipo de trauma no trânsito. É a nossa psicóloga, a Neuza Coraça, que já escreveu livros sobre o assunto e tem ajudado muita gente, hein, Neuza, a perder o medão assim de dirigir no trânsito. Sim. E vai contar pra gente, as pessoas chegam lá no teu consultório realmente com um bloqueio porque já teve algum tipo de problema no trânsito ou realmente tem aquele receio de dominar a máquina, que é o carro? Está mais ligada a essa segunda situação. São pessoas que elas gostam de tudo muito certo na vida delas. Então, elas foram ao órgão de trânsito, né? O Detran disse para elas, vocês podem dirigir, mas elas querem um nível de perfeição e não se permitem errar nada daquele treino inicial. E as pessoas que sofreram um acidente, não, elas não tinham essa distorção em relação ao carro, né? Então, é a questão da familiaridade com o carro e o medo do fiasquinho, que nós chamamos, né? Eu quero saber de vocês, meninas. Como é que vocês são no trânsito? Ou como é que foi o aprendizado? Eu dirijo bem, Lucilene. Eu dirijo bem. Eu acho que depois que virei mãe e carrego principalmente meus 2 meninos, sou mais cuidadosa, eu diminuí a velocidade. Não que eu corresse muito, mas eu corria mais do que eu corro hoje. Eu acho que eu dirijo bem. Agora a Carol tem histórias para contar pra gente. A Carol tem histórias para contar pra gente, né, Carol? Du, eu dirijo bem também. Agora sim. O problema é estacionar. O problema é estacionar, é verdade. O problema é estacionar. Por exemplo, se eu encontro uma vaga na rua, se ela não tem um espaço para 2,5 carros, eu não paro. Sim. Eu já desisti, porque senão vai ter uma raspadinha. E as colunas, impressionante, elas sempre saem do lugar quando estão comigo. Elas costumam se movimentar muito, assim. As colunas da minha garagem, aqui da TV, quando a sede era ainda no Canal 12, na Avenida Batel, meu Deus, meu carro tinha batidinha em todos os lados, porque tinha muita coluna pequenininha. Então, esse que é o meu problema. Meu problema é estacionar e dirigir na estrada também, que eu nunca dirigi. Eu tenho carteira há 12 anos e nunca dirigi na estrada. Eu gosto até de dirigir na estrada, mas o que me causa assim, um certo temor é caminhão. Me dá um frio quando eu passo por caminhão. Ultrapassagem, na ultrapassagem. curva, assim, a gente tem Caminhão é o meu pavor, mas eu controlo E eu bem. sou assim, inclusive, quando eu tô como passageira. Quando tem um caminhão na estrada, já me dá um certo pânico, assim. Eu morro de medo também. Mas vamos à tua questão inicial Isso, do manobrar. caso de terapia. Não, assim, olha, a notícia para você é que muitas mulheres têm essa dificuldade. Então, tem a questão do dirigir na rua, tem as manobras e tem a rampa, que nós também não vamos esquecer depois de falar da rampa, né? Então, na questão das manobras, é muito interessante porque, para algumas pessoas, na hora de dirigir, que é dar a ré no carro para fazer a baliza, a pessoa confunde essa coisa da direita e esquerda. Então, ela se prende muito à frente do carro. Então, algumas dicas, quando você fazer o treinamento em 2 partes, porque daí já quer fazer igual a pessoa que está dirigindo há mais tempo, né? Então, às vezes, é só uma questão de compreensão. Às vezes, você pode trabalhar até com um carrinho pequeno, um carrinho do supermercado, como que seria fazer esse movimento. A hora que você compreende isso, vai. É uma questão de direita e esquerda, que aí é melhor não falar direita e esquerda. É melhor assim, para o lado que você quer que a traseira do carro vá, você torce o volante. Então, você faz esse teste onde não tenha que fazer pessoas te esperarem. Pois porque eu acho que esse que é pelo menos para mim, que é o grande pavor de estacionar o carro na rua, é perceber que atrás tem aquela fila gigante de pessoas te esperando estacionar o carro, começam todas a ficar nervosas Eu desisto um também. buzinaço, eu prefiro não
parar no enquanto estacionamento, você não então. estiver dominando mesmo, é melhor não parar o trânsito, porque daí a ansiedade, Nossa. tu não fica na cena do que tem que fazer, né? Começa a se preocupar com a pessoa de E trás. parece que tá todo mundo te eu olhando, estaciono em né? qualquer vaga. É, Que maravilha. maravilha. Coisa Eu tenho boa. inveja de Só você. que esse detalhe do direita e esquerda, eu não penso direita e esquerda. Até quando eu estou no lado, no passageiro, e preciso dar orientações, normalmente meu marido que está dirigindo ao lado, dá mania de você falar assim, né, pra cá, pra lá. Eu agora que estou treinando para passar para ele, para virar à esquerda, virar à direita. Mas é um treinamento do meu cérebro. A gente tem essa dificuldade mesmo. Ah, sim, Tem um lado. eu estudei assim até onde consegui para ter essa resposta, né? E aí fomos lá para a época das cavernas. Então, o homem saía para caça, ele precisava ter boa pontaria para trazer o alimento e saber se localizar para voltar. E a mulher ficava cuidando da prole, né? Então, a questão dos detalhes. Aí, se a gente leva para a cena do manobrar para estacionar no trânsito, na baliza, está acontecendo as duas coisas ali. O homem, ele é um pouco mais voltado, né, para ele. Então, ele está centrado no que ele tem que fazer. Noção de espaço para ele é mais tranquilo. E a mulher, assim, ela sai da cena, ela pensa, ai, tô incomodando, tô atrapalhando. Mesmo aquele mínimo, sabe? Então, é aonde fica a situação de ansiedade. Ela aumenta e aí a pessoa não acerta mesmo, né? Eu, quando não tenho certeza que o meu carro vai caber naquela vaga, eu prefiro procurar um outro lugar para estacionar. Quando eu tenho certeza que vai caber, aí eu estaciono tranquilo. Quem quiser esperar, que espere. Estou dando certo, estou estacionando com tranquilidade para não dar problema. Mas você vê que logo forma a fila, tem gente que não tem paciência, buzina. Então, agora conta pra gente, você dirige bem? Eu dirijo bem, eu adoro dirigir na estrada. Não sei se a gente pega um pouquinho de experiência também com os nossos pilotos Claro. aqui da TV, mas eu costumo dirigir. Às vezes em viagem de família eu dirijo 600, 700 quilômetros, quanto for, ida e volta, se precisar. Marido e filhos ficam bem tranquilos. Agora também tem um filho que já dirige muito bem mesmo. Essa nova geração que tem já no curso de formação de condutores, tem direção defensiva, tudo isso. Às vezes fala assim, mãe, não espicha tanta marcha, isso gasta combustível. Então eu tenho fiscais agora. Eu prefiro, às vezes, deixar que o filho mais velho dirija. E é bom, né, as gerações, assim, você está disponível também para aceitar essa orientação dele, né? Acho que isso está bem bom, assim, se falando sobre trânsito. E a questão que a Ana estava falando, depois que se tornou mãe, ficou mais tranquila, isso também é uma outra coisa, parece-me que natural, da preservação, né? Da vida. Então, muda mesmo. E as brigas no trânsito entre homens e mulheres também são diferentes. Ah, é? O que Isso também difere uma da apareceu. outra? O homem, ele no dia a dia, ele é mais prático, né? O futebol, o jogo de tênis. Não que as mulheres não façam isso, mas a maioria ainda é muito masculino. Então, também na hora de brigar, o homem geralmente vai atrás para tirar uma satisfação. E a mulher briga também, ela costuma xingar, só que com o vidro fechado. Então, não alimenta a briga, né? Mas tem mulheres xingando, tem mulheres brigando já no trânsito, né? Mas também um pouco diferente. Uma outra dificuldade que a gente percebe no dia a dia, que talvez não seja de vocês, é a rampa. Então, a pessoa não domina muito a meia embreagem na rampa. Gente, e aí o sinal está mudando do amarelo para o vermelho e ela fica lá controlando no início, né? De como que ela vai passar. E quando tem essa mudança do sinal, ela vai assim meio, seja o que Deus quiser. Então, chega em casa e fica com medo mesmo, porque é um perigo real, né? Perigo real. E a gente tem uma rampa boa aqui para treinar aqui na subida da TV. Bem Mas boa. eu, quando estava, assim que eu aprendi a dirigir, eu tive essa dificuldade já durante as aulas. Quando chegava em rampa, que eu queimava o pneu de sair fumaça. E quando eu peguei o meu primeiro carro, essa bendita rampa que estava no mesmo caminho de quando eu era aprendiz, um dia foi um fiasco total, porque eu não conseguia sair do lugar, acho que eu fiquei nervosa, e patinava, eu só via fumacinha saindo assim pela lateral do carro, e atrás o povo esperando, né? E eu morrendo de medo do carro voltar e bater no carro de trás. Aí você arranca quando consegue, vai cantando pneu, mas é um fiasco total no trânsito. Daí esse treino é bom que ele aconteça fora. Por exemplo, a gente orienta, né, que seja domingo de manhã, para a pessoa fazer isso quantas vezes precisar. E ela vai descobrir. A cidade está mais vazia. Ela vai dominar. E é tão interessante porque, para as pessoas que estão vendo, né, o programa de vocês, elas pensam que nunca vão resolver isso. E de cada 10, 8 tem a carteira e tem o carro. Por isso está fazendo 15 anos da nossa primeira pesquisa Síndrome do Carro na Garagem. Que tem o carro, tem a carteira,
e deixa o carro em casa. Isso aconteceu com a minha mãe. Ah, olha que interessante. Ela tirou carteira de motorista, eu era pequena ainda, e ela saiu da garagem, não conseguiu, ficou nervosa, não conseguiu controlar o carro e deu uma batidinha. Nunca mais pegou o carro. O carro ficou na garagem, tem carteira, mas nunca pegou o carro. Veja que dificuldade, né? Trauma, são as mulheres que Como passam mais por isso, por esse problema, assim, é só mulheres? O Os índice homens maior, têm essa né? dificuldade, não? 20% dos homens. Também tivemos que estudar por que esses 20%, né? Bom, as mulheres que são 80%, com mais de 30 anos, a maioria delas, né? Então, precisamos estudar a infância dessa mulher. A educação era muito assim, olha o que o outro vai pensar, talvez uma preocupação de estar atrapalhando o trânsito. Também não brincaram de carrinhos, não tinham muito domínio, né, dessa familiaridade com o carro. E os homens que estão nos 20%, porque o padrão, o que é mais interessante é o perfil dessas pessoas. São pessoas muito capazes na vida, elas usam muito o pensamento. Então, elas não têm um arquivo de coisas repetitivas. Então, o dirigir, ou não dirigir e ter a carteira afeta a autoestima dessa pessoa. Mas, na verdade, é por ela ser muito capaz que ela não consegue compreender essa repetição do tudo igual, né? Então, a gente sempre fala, olha, a cidade toda pintada para dizer para nós, os humanos, andar dentro das faixas, né? E essa pessoa que ela está sempre ajudando, entrando em desafios no ambiente de trabalho, para ela é difícil ter esse arquivo, né? E os 20% de homens, só concluindo, aprenderam a dirigir às vezes com um pai muito agressivo, uma situação que não foi legal. Ele tem um outro tipo de comportamento. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto no próximo bloco. O Conversa Dela volta daqui a pouquinho.